Então, meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, continuando aqui, né, o Evangelho segundo João aqui, né, ainda no capítulo 1, versículo 35, né, então depois que Jesus estava lá se batizando com João, né, para perdão dos pecados, e João ouviu falar, né, do próprio Espírito Santo, que é aquele a quem pousasse o Espírito sobre a cabeça, né, em forma de pomba, né, ou seja, anulando o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, porque é isso que significa, se batizando para o perdão dos pecados, ou seja, oferecendo frutos do campo para o perdão dos pecados, como Caim, e não a oferta que agradava a Deus, o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, né? Então, João vai dizer que ele reconheceu Jesus, então, como Filho de Deus, como Filho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo era a pessoa, o líder que iria batizar as pessoas com água, né? Após ter colocado todo o império ali dele ali e tal, todo o reino dele e tal. E quem fosse batizar com o Espírito Santo, esse seria o Filho do Espírito Santo, portanto, Filho de Deus, porque o Espírito Santo era o chefe da facção ali. O Espírito Santo deu uma dica, aquele quem vocês vê um espírito em forma de pombinha, né, em cima da cabeça, esse aí vai ser meu filho que vai batizar comigo, né, Espírito Santo. Aí João vai dizer que viu isso com Jesus, acontecer com Jesus, e ele acertou em cheio, porque de fato Jesus era filho do Espírito Santo mesmo, foi o Espírito Santo que engravidou Maria, né. Aí o texto vai dizer, 2 discípulos de João seguem a Jesus. No dia seguinte estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Então, de novo, João vai dizer que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Não é Jesus não pode ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo porque ele é homem, né? Ele é um ser humano. Então, se ele morre pelo pecado de alguém, ele anula a própria lei de Yahvé, porque a própria lei de Yahvé, ela faz com que o animal seja morto para que o homem desde o início não fosse morto, né? Então, quando ele diz que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né, ele está basicamente colocando Jesus como se fosse autoridade mesmo, perdoador de pecados, indo com a blasfêmia maior, porque no dia, né, se Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, em vez de morrer pelo menos dignamente, literalmente como o Cordeiro morre, no dia, né, da Páscoa, o que ele faz? Ele transforma o pão, fruto do campo, em corpo, e o vinho, fruto do campo, em sangue, né? Dizendo que aquilo ali é a nova aliança, sem que a nova aliança de Jeremias era sacrifício de animais para perdão dos pecados, dessa lei impressa na mente e no coração, né? Aí o texto vai dizer, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, começaram a seguir Jesus, né? Ou seja, começaram a ver Jesus com autoridade para perdoar pecados. E Jesus, voltando e vendo os que lhe seguiam, disse-lhe, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Responderam-lhes, vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, olhando. Jesus para ele disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, ou seja, você vê que João vai dizer que Jesus é o Messias, né? Que os profetas profetizavam. Só que não tem como Jesus ser o Messias, sabe por quê? Porque o Messias ele veio para restaurar o templo de Jerusalém. Restaurar o templo de Jerusalém significa que restaurar o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que essa seja a oferta entregue no templo, porque os profetas profetizavam que o templo de Jerusalém seria chamado casa de oração e no templo de Jerusalém seria entregue o sacrifício de animais para perdão dos pecados. A oferta que desde o início agradou a Deus, a pele do animal para perdão dos pecados. Jesus, ao contrário disso, vinha trazer o batismo para perdão dos pecados, né? Transformando o cordeiro, que deveria ser um animal literal, né, em frutos do campo, oferta de Caim, né? Transformando o cordeiro em pão, o corpo do cordeiro em pão e o sangue dele em vinho, né? Como ele fez na ceia, né? Então, ou seja, ele não poderia ser o Messias, não o Messias que os profetas profetizaram ou falavam a respeito, né? Aí Felipe e Natanael, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me.
né? Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele a de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Para começar, Jesus nem filho de José era. Jesus era filho do Espírito Santo. E tão desinformado que eles eram, tanto Felipe, né, que tentou convencer Natanael. Então ele vai dizer que Jesus, primeiro que ele comete um erro, porque Jesus não é filho de José, então já por aí já não é descendência de Davi, ele é filho do Espírito Santo, ninguém sabe de onde surgiu esse Espírito Santo, trazendo o batismo para perdão dos pecados ao invés do sacrifício de animais, que era a oferta que agradava a Deus, né? Mas aí o texto vai dizer que Natanael, né, que Felipe vai falar com Natanael que ele é o Messias, né, a quem Moisés escreveu, né, na lei, mas ele não poderia ser o Messias, justamente por quê? Porque ele anulava aquilo que mais dava, né, é, anulava um dos pontos mais importantes da lei, que era o que? O sacrifício de animais para o perdão dos pecados, que era uma lei perpétua. Ele estava trocando isso para o batismo. Se você quisesse ter perdão dos pecados, era através do sacrifício de animais, o cobrimento através da pele do animal, não do batismo. Né? Deus deixou isso muito claro no Jardim do Éden, quando cobriu Eva com a pele do animal, e tirou a pele da figueira, a folha da figueira, que era o fruto do campo, queria a pele do animal. Né? Por quê? Porque a pele do animal, a morte do animal, que vai demonstrar para você que a lei de Deus não é falha. Você pecou, certamente não morrerás. Quando você se batisma, você está repetindo a frase da serpente: certamente não morrerei, por isso não tem sangue. Né? Então, se você quer fazer parte do reino dos céus, da lei de Moisés, você tem que seguir as leis. Então você inventa uma religião e faz outra coisa. Né? Aí perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem ver. Então Natanael não acreditava, né, que de Nazaré pudesse sair alguém, né, que fosse Messias, né, que fosse realmente estabelecer a aliança no templo novamente, porque o povo havia se desviado, né, muita parte do povo havia se desviado. Né. Aí Felipe vai falar com ele: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita a quem não adoro. Então ele está basicamente aqui zombando da cara de Natanael. Ou seja, Natanael fala com ele assim: será que de Nazaré é possível sair alguma coisa boa? Não acredito que seja o Messias, não, hein? Ainda mais batizando para o perdão dos pecados? Não sei, não, hein? Não foi isso que Deus exigiu? Ele exigiu para o perdão dos pecados sacrifício, né? Aí Jesus, para zombar dele, porque é uma zombação, né? Vai dizer para ele: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita a quem não há dolo, né? Ou seja, não há desobediência à lei, né? Fiel à lei aí. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Por que Jesus quis dizer com ele: antes de Felipe te chamar, te vi debaixo da figueira? Porque a figueira aqui, ela tem ligação com a folha de figueira do Jardim do Éden, que Eva usou para tentar cobrir o pecado. Então, quando Jesus diz para ele que eu te vi antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira, ele está querendo dizer o seguinte: eu te vi pecar, e como Adão e Eva, em vez de sacrificar o animal para perdão dos pecados, você se tampar com a folha da figueira. Ou seja, você se batizou para perdão dos pecados, ou você fez qualquer outra coisa para perdão dos pecados, menos aquilo que Deus exigiu, a pele do animal, para cobrimento da nudez, do pecado. É? Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então, ou seja, Natanael vai olhar para ele e vai falar assim: então realmente você é o rei de Israel. Embora ele não fosse, né? Então realmente você é filho de Deus, você é rei, né? Por quê? Porque Jesus apontou nele uma coisa, né, que despertou um gatilho nele, que fez ele ver Jesus como se fosse rei. Por quê? Porque o fato de Jesus dizer para ele que ele estava se cobrindo com a figueira, Jesus estava chamando ele de pecador. Falando assim: você não ofereceu o sacrifício correto para o perdão dos pecados, não, né? Embora Jesus também não oferecesse, né? A hipocrisia aqui rola solta, né? Então Natanael, talvez por medo, né, de Jesus querer condenar ele, dizer que ele estava nu, que ele estava tentando descobrir com a figueira, a folha de figueira, né, fala com ele: não, você realmente é filho de Deus, você é rei de Israel. Né? E ao que Jesus lhe respondeu: por que disse que te vi debaixo da figueira, crês? Por que disse que te vi debaixo da figueira, crês?
pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, ou seja, de novo ele lança outra mentira. Quando ele diz que verá os anjos subindo e descendo sobre eles, significa que ele verá uma grande movimentação de pessoas se submetendo a ele, né? Então, ele mente de novo dizendo, primeiro que ele não é rei dos judeus, primeiro que ele não é rei de Israel, primeiro que ele não é descendência de Davi, primeiro que ele não é o Messias, e também que ele não é o filho do homem, porque o filho do homem é o próprio profeta Isaías. Ele não é o filho do homem, porque o filho do homem é o próprio profeta Isaías, porque o profeta Isaías era o próprio filho do homem e falava de si mesmo. E também não é o filho do homem, porque o filho do homem, o profeta Isaías, né, o que ele profetizava, o que ele dizia? Em restauração da lei, da aliança de Deus com Jerusalém, que a casa de oração voltasse a receber sacrifícios de animais para perdão dos pecados. Então Jesus não poderia ser o filho do homem, porque o filho do homem jamais batizaria alguém para perdão dos pecados, porque parecia-se mais uma blasfêmia, uma oferta do campo, do fruto do campo para perdão dos pecados. Conhecendo a lei, tendo ela impressa na mente e no coração, sabia que sacrifício de animais para perdão dos pecados é uma lei perpétua de Deus. Era a lei que dava sentido à lei de Deus. Se peca, realmente morrerás. Se comer do fruto, realmente se morrerás. Mas se você se batiza para perdão dos pecados, se você dá o fruto do campo para perdão dos pecados, você está basicamente dizendo para Deus, certamente não morrerei. Por quê? Porque no fruto não há sangue, não há morte. Na água não há sangue, não há morte, né? Então não há arrependimento verdadeiro, né? Segundo o reino de Yahvé, as leis dele, né? Se você não quiser, você vai para outra religião, etc, né? Outro reino, né? Então, ou seja, ele vai dizer que ele vai ver, então, já que ele acreditou que ele é o rei dos judeus, Natanael acreditou que ele é o rei dos judeus, então ele vai ver, então, anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, ou seja, nele Jesus. Mas ele não é o Filho do Homem, né? Ele não é o Filho do Homem, porque ele não só expulsa os campistas de lá que vendiam pombinhos na casa de oração, fazendo a coisa correta, cumprindo a lei, ele não só expulsa de lá, impedindo com que as pessoas humildes que compravam um pombinho não pudessem ter a sua aliança com Deus, sacrifício de animais, né, para perdão dos pecados, ele ainda fazia com isso com que as pessoas traíssem a aliança delas, né, desesperadas para ter perdão dos seus pecados, oferecendo a oferta de Caim, batismo, água, para perdão dos pecados, né? Então, senhoras e senhores, você vê que aqui já está basicamente montada uma hierarquia, né? João ele vem em nome de Jesus. Para ele, Jesus é o Deus. O Deus de Jesus é o Espírito Santo. O Deus de João é Jesus. Basicamente isso, né? Porque ele é o Verbo encarnado, né? Ele é a palavra, né, encarnada. Ou seja, ele é como se fosse o próprio Espírito Santo agindo, né, antes do Espírito Santo chegar, porque é como se fosse assim, João prepara o caminho para Jesus, batizando antes de Jesus chegar, e Jesus prepara o caminho para o Espírito Santo, que é o Deus dele, chefão da facção, né? Então, senhoras e senhores, a gente pode chegar à conclusão aqui de que João, né, ele era tão mentiroso quanto Jesus, né? Mas você vê que no final das contas ele joga tudo sobre as costas de Jesus, tudo na conta de Jesus, né? Quando os escribas e fariseus perguntam para ele, porque os escribas e fariseus conheciam da lei, sabiam que a única forma de você obter perdão dos pecados é através do sacrifício de animais, lei perpétua, Deus deixou claro isso, né? Então, eles vão perguntar para João como é que João pode então estar dando perdão dos pecados para as pessoas através do batismo, o que significa isso, né? Quem deu ele autoridade para isso, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai jogar tudo nas costas de Jesus. Não, eu estou fazendo isso aqui porque é, no, o verbo, né, a palavra que me enviou, a palavra que me mandou, ela está aqui desde o princípio, sem ela nada disso teria acontecido, sem mim também nada disso teria acontecido, mas no final das contas eu estou cumprindo ordens, né? Fui enviado por Deus para testemunhar a respeito de Deus, basicamente isso, né? Porque ele trata Jesus como se fosse Deus, né? Porque para ele, Jesus estava no princípio e ele era o verbo. E o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus, porque Jesus era a palavra. E a palavra era Deus, ele era Deus.
Então, por isso que ele batizava para perdão dos pecados. Por quê? Porque Jesus mandou, né? Ou seja, eles poderiam criar uma nova religião, mas que eles criassem o próprio templo deles e criassem o próprio Deus deles. Porque quando eles pegam o Deus dos judeus para inventar a nova religião deles em cima da tradição, da lei, da cultura dos judeus, eles estão colonizando os judeus, né, culturalmente, né, tradicionalmente, né, colonizando, né. Isso é falsificação, né. Então, ou seja, as pessoas que acham que estão servindo o Deus da Bíblia, o Deus de Gênesis, né, se batizando para o perdão dos pecados, foram enganadas durante esse tempo todo. Porque o próprio Deus de Gênesis, em Gênesis, disse que a queda do homem não se deu por causa do pecado, porque ele já vivia nu, mas se deu por causa da oferta para o perdão dos pecados. Ao invés de oferecer o animal, ele ofereceu figueiras, folhas de figueiras, frutos do campo. Então Deus percebeu que ele estava pecando, porque estava tentando cobrir o seu pecado, agradar a Deus, e Deus percebeu: você pecou, você fez o que eu não mandei. Então vem cá para você aprender. É pele de animal que eu quero. E cobriu ele com a pele de animal. Certo? Então, se você quer criar uma religião onde o perdão dos pecados seja através do batismo, crie o seu próprio Deus, mas não use o Deus dos judeus para isso, porque você está profanando e blasfemando a imagem desse Deus, da crença dos judeus, e crie uma nova religião, né? E é isso, senhoras e senhores. O livro de João já começou tocando, hein?